Bom, vamos discutir um pouco sobre carga e descarga de capacitores, ou um circuito que tem resistor-capacitor, circuito RC, em corrente contínua ou corrente direta. Nós vamos usar esse circuito que está destacado aqui. Então, repara que ele tem essa chave que pode conectar em A ou em B. Então, desse lado eu tenho uma fonte, um resistor, aqui um capacitor. Quando eu fecho em A, eu tenho essa malha funcionando e essa desligada. Quando eu fecho em B, eu tenho um circuito que é o capacitor e esse outro resistor, com essa malha aqui completamente desligada. Então vamos ver inicialmente como é que é o circuito quando eu chaveio isso em A. Quando eu coloco em A a minha chave, então eu tenho esse circuito. A corrente vai sair da fonte, vai atravessar o resistor e vai começar a carregar o capacitor, até o momento que ele vai ficar totalmente carregado. Repare que esse outro ramo do circuito está completamente desligado. Então vamos lá. Vamos supor que no instante t igual a zero, o capacitor está totalmente descarregado. Então, minhas condições iniciais é que ele estando descarregado, a carga do capacitor no tempo t igual a zero é nula, a diferença de potencial entre os terminais do capacitor também é nula, e a corrente que começa a fluir no instante, assim, zero mais, assim que eu ligo, conecto a chave em ponto A, vai ser, como esse capacitor aqui, ele está com uma diferença de potencial inicial zero, é como se ele não existisse eletricamente no circuito. Então a fonte enxerga apenas um circuito que tem um resistor R0. Portanto, a corrente é V sobre R0. Repara que essa diferença de potencial no capacitor igual a zero é um sintoma de que o capacitor está completamente descarregado. Bom, o sistema começa a carregar, a corrente começa a fluir, até o momento que o capacitor está carregado. Quando acontece isso? Vamos chamar esse instante de instante TC, é o tempo de carga por enquanto. Bom, nesse momento, a carga do capacitor é a carga máxima dada por produtos capacitantes vezes a tensão da fonte. A tensão entre os terminais do capacitor é igual à tensão da fonte e a corrente que foi no circuito agora é zero. Esses são sintomas de que o capacitor está carregado. Se você alimentar esse circuito com uma corrente, uma fonte com tensão V, o capacitor vai carregar até ele atingir a tensão V. Se eu vario V e o capacitor suportar, ele pode carregar um pouquinho mais, mas dado um V, o máximo que pode carregar é esse valor, é V também aqui no capacitor. Então, tensão no capacitor igual a V da fonte e corrente zero são sintomas de o capacitor estar carregado. Bom, esse tempo TC é o que nós chamamos de tempo para carregar o capacitor. Quanto tempo temos que esperar para isso acontecer? Vamos ver isso aí em termos gráficos. Repara que é possível deduzir a partir da lei das malhas, ter a equação diferencial e resolver a equação diferencial para esse circuito e mostrar que a corrente, em função do tempo, varia exponencialmente. Ela começa de um valor V sobre R0 e cai exponencialmente conforme o tempo passa. E a expressão é essa. A corrente no instante t qualquer é igual à corrente inicial multiplicado por esse fator e elevado a menos uma constante vezes tempo. E a tensão no capacitor ela sobe dessa forma. Então ela começa em zero e vai terminar depois de capacitor carregado com a tensão em V. A expressão para ela é que a tensão no capacitor no instante t é igual a tensão multiplicado por esse fator aqui, 1 menos e elevado a menos essa constante vezes t. Repare que aparece um termo 1 sobre RC nas duas equações, nas exponenciais. O que significa esse RC? Então, repara aqui, considerando que o expoente é adimensional, como eu tenho algo multiplicado por tempo, então esse algo é 1 sobre tempo. Então, geralmente, o RC é dado em segundos, uma unidade de tempo. Então, o que é RC? RC é o chamado tempo característico de um circuito RC. Importante, não é o tempo para carregar ou descarregar o capacitor. É uma base de tempo na qual nós vamos usar para verificar quando ele vai estar carregado ou descarregado, mas não é o tempo para carregar
tampouco para descarregar. Bom, vamos considerar então que T é igual a um número multiplicado por esse RC. RC é um tempo característico do meu circuito e o meu tempo corrido vai ser uma certa quantidade deles. Repara que eu posso escrever aquelas equações da seguinte forma. Eu posso escrever que a corrente instantânea, num tempo qualquer, eu posso dividir pela corrente inicial e ela vai dar igual aquele fator E elevado a menos uma constante T, que eu vou chamar de F. Mesma coisa, eu posso escrever a tensão no capacitor, dividir pela tensão máxima, e escrever 1 menos F. Vamos ver quanto vale esse F, quanto vale esse termo elevado a menos alguma coisa vezes tempo, quando esse tempo ele muda de RC em RC. Bom, aqui tem uma tabelinha que é interessante. Para n igual a zero, ou seja, no instante inicial, o meu fator F vale 1 e o fator 1 menos F vale 0. Quer dizer o seguinte, que a corrente no instante t igual a zero é igual à corrente inicial. E a tensão no instante inicial é igual a zero vezes a minha tensão máxima. Bom, se eu esperar 1 RC, quanto RC? Depende da resistência do circuito e da capacitância do capacitor. Mas dado um circuito que tem uma certa resistência e um certo capacitor, o tempo característico RC desse circuito é dado pelo produto. Então, se eu esperar uma vez esse tempo, esse fator F vai me levar a 0,38 aqui, 37. Então, repare que a corrente, depois de esperar 1 RC segundos, ela cai para 37% do valor inicial. E a tensão, ela sobe para 63,2% do valor máximo. Se eu espero mais 1 RC, a minha corrente cai para 13,5% e a minha tensão sobe para 86,5%. Então, a cada RC que eu espero, eu tenho essas proporções. Então, vamos supor que nós temos um circuito com R de igual a 1 mega ohm e uma capacitância de 20 microfarad. Se eu multiplicar 1 mega ohm por 20 microfarad, isso aí vai dar 20 segundos. Então, se eu esperar 20 segundos, acontece essa condição. Se eu esperar 40 segundos, essa condição. E a cada 20 segundos que passa, eu tenho essa tabela. Repare que se eu esperar 5 RC, a minha corrente vai ser quase zero, vai ser só 0,7% da inicial. E a minha tensão vai ser 99,3% da tensão máxima. Se eu espero 10 RCs, eu já estou falando em valores, vamos ver, desprezíveis aqui, a corrente já está praticamente zero e a tensão praticamente é máxima. Então a pergunta importante é, quando que um capacitor está carregado? Quanto tempo eu tenho que esperar para ter um capacitor carregado? Essa questão tem resposta interessante. Se você pensa como um matemático, e lembra que ele é uma exponencial, ela só vai estar carregada, o capacitor vai estar carregado com o tempo tendendo ao infinito, ou seja, nunca. Porque a exponencial é assintoticamente, ela tende a zero, nunca chega a zero, nunca toca na assíntota. Então, para o matemático, o capacitor nunca carrega, tampouco nunca descarrega. Para um físico é um pouco diferente. Vai depender do meu instrumento de medida. Quando eu não perceber mais a diferença entre a corrente que eu estou medindo e o zero, eu estou no limite experimental que não permite diferenciar algo pequeno de zero, eu digo que a corrente então está no meu limite zero. Ou a tensão ela é tão próxima de V que eu não sei distinguir se é V ou se é algo próximo de V. Então, quando eu atinjo o limite experimental de leitura das minhas medições, os físicos falam, não, está carregado ou está descarregado. Nesse caso aqui, carregado. E para o engenheiro? O engenheiro é mais prático. Ele espera, em geral, 5 RCs e considera carregado. Então, quando está com 99,3% da tensão máxima, ele já está feliz. E se ele esperar 10 RCs, vai estar melhor ainda. Vamos ver agora o que acontece quando a gente descarrega o capacitor. Então, vamos acontecer agora, imaginar uma condição inicial com o capacitor totalmente carregado, eu deixei na posição A, ele carregou, agora eu vou chavear isso para a posição B. Então, agora o capacitor carregado começa a atuar como uma espécie de uma fonte, mandando a corrente aqui através do resistor.
E conforme essa corrente, essas cargas vão se movimentando, o capacitor vai descarregar. Então, uma vez chaveado em B, essa parte onde estava a fonte começa a não ter função alguma. Então, vamos lá. Para esse novo T igual a zero, que é um instante que eu tenho o capacitor totalmente carregado, eu tenho a carga no capacitor é máxima, CV, a tensão no capacitor é máxima, V, para aquela fonte que usamos, e a corrente eu chamo aqui de menos V sobre R. Menos porque antes a corrente ela entrava nesse sentido. Agora ela vai sair do capacitor. Então, para caracterizar essa inversão, eu coloco menos. Tensão no capacitor V e o resistência R, menos V sobre R. Então, tensão no capacitor igual a V é o meu sintoma de capacitor carregado. Se eu deixar agora por muito tempo isso aí, ele vai descarregar numa condição onde vai estar a carga dele, depois de um TD segundo, a carga vai ser zero, está descarregado. A tensão entre os terminais do capacitor também é zero e a corrente no circuito também é zero. Então, se eu observo que a tensão no capacitor é zero e a corrente é zero, esses são meus sintomas de um capacitor completamente descarregado. Em termos gráficos, eu tenho esse comportamento. A corrente sai de menos VR e vai exponencialmente para zero, com essa expressão menos VR, a minha nova corrente inicial, e esse fator aqui exponencial. E a tensão do capacitor que inicialmente estava carregado é V, ela cai exponencialmente até zero com essa outra expressão. Como vai ser então a parte experimental? A parte experimental vai ser montar o nosso circuito com uma tensão aí em torno dos 25 volts, um capacitor de capacitância 20 microfarad e essa resistência de 1 mega ohm. Repara que eu não vou colocar um resistor aqui no circuito de carga para que aconteça uma carga, vamos dizer assim, instantânea. Você conectou em A, basta respirar que o capacitor já está completamente carregado. Esse R é muito pequeno, é um fio, portanto o produto RC é muito baixo, portanto o tempo RC é pequeno. Se você esperar 10 tempos muito pequenos, que vai ser um valor muito pequeno, ele vai carregar. Então é como se fosse uma carga instantânea. Bom, uma vez carregado instantaneamente, nós vamos chavear essa chave aqui para a posição B. E aí vamos medir a descarga desse capacitor que já está carregado através desse resistor de 1 mega ohm. Bom, para monitorar a corrente, vamos colocar aqui um amperímetro em série, um amperímetro de fundo de escala 20 microampere, então microamperímetro. Tá? E muito cuidado para a posição desse microamperímetro. Ele não pode estar nesse circuito, né, de carga. Ele tem que estar no circuito apenas de descarga. Por quê? Porque se eu coloco ele em alguma posição por onde passa a corrente durante a carga, lembra? Como esse R é muito pequeno, a corrente inicial é V sobre R. R pequeno vai dar uma corrente muito grande. E esse microamperímetro vai estourar, porque o fundo de escala dele é muito baixo. Então ele deve ser colocado ou nesse ramo, ou nesse ramo, ou nesse aqui. Nunca aqui na linha do capacitor ou na fonte. Então muito cuidado com essa posição. Bom, qual vai ser o procedimento experimental? Primeira coisa, nós vamos medir qual que é a resistência daquele resistor R, conferir esse 1 mega ohm usando o ohmímetro. Então vamos medir várias vezes e chegar no valor médio com a sua incerteza em ohm. Depois montar o circuito. Terceira etapa, carregar o capacitor, colocar na chave A, basta respirar algumas vezes e pronto, já está completamente carregado. Agora vamos fazer o seguinte, vamos começar a filmar com o celular o amperímetro e talvez um cronômetro, caso o seu celular não grave também o tempo. Mas vamos pensar assim, amperímetro e cronômetro. A gente vai começar a filmar, então o tempo começa a rodar e uma vez com o celular já ligado, nós vamos chavear o circuito em B. Vamos começar a descarregar. O que vai acontecer? Você vê que o ponteirinho vai, de repente, dar um salto do zero para próximo dos 25 microamperes. E você vai estar filmando tudo isso. E vamos esperar ele, basicamente, uns 2 minutos para ele descarregar até chegar próximo do zero. Feito isso, vamos repetir esse passo. Carregar novamente, religar, vamos dizer, fazer uma nova filmagem e descarregar. Vamos fazer isso aí umas 7 vezes, para ter depois uma boa estatística. Bom,
Com esse set conjunto de dados, nós vamos preencher a tabela e partir para análise e conclusão desses dados obtidos com esses circuitos.